História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de agosto de 1146. Morre Dom Egas Muniz de Ribadouro, meu 27º avô, 12 vezes meu avô, o aio, de Dom Afonso Henriques. Dom Egas Muniz, o aio, era trisavô de Dom João Pires de Abuim, senhor de Portela, meu 26º e 27º avô. Dom Egas Muniz de Ribadouro, o aio, mordomo-mor do reino, nasceu em 1080 e morreu em 3 de agosto de 1146. Era filho de Munio Hermígios, senhor de Ribadouro e de Dona Oruana, neto paterno de Hermígio Viegas, senhor de Ribadouro e de Dona Unisco Pais. Dom Egas Muniz de Ribadouro, dito o Aio, foi um rico homem portucalense, da linhagem dos Ribadouro, uma das 5 grandes famílias do Entredouro e Minho Condal do século XII. Chamado nos nobiliários medievais, o honrado e bem-aventurado Dom Egas Muniz de Ribadouro, por ter sido natural desta região e ter possuído a maior parte dos domínios. Dom Egas Muniz evidenciou-se pela sua agitação política e guerreira que determinou a queda da rainha Dona Teresa e o advento de Dom Afonso Henriques, seu pupilo, função da qual adveio o cognome de Uai. Primeiros anos. Desconhecidos ou confusos são os principais acontecimentos da sua vida e as suas origens. Nascido provavelmente por volta de 1080, é geralmente considerado filho de Munio Hermígios de Ribadouro e de Dona Oruana. Desta forma seria neto de Hermígio Viegas, bisneto de Egas Muniz, o Gasco, e desta feita trisneto do primeiro membro conhecido da família. É numerado quarto, pois terão existido antes dele pelo menos mais 3 Egas Muniz no conjunto da sua família. A sua primeira notícia será porventura de 1102, quando é encarregado de povoar a terra de Zurara da Beira, atual concelho de Mangualde, em nome dos condes Henrique de Borgonha e Dona Teresa de Leão. Dom Egas Muniz. Desde a vitória sobre os mouros, em Lamego, Egas Muniz recebe toda a confiança dos pais de Dom Afonso Henriques. Provavelmente como agradecimento, os condes doaram-lhe a terra de Britiande, junto de Lamego. Assume também um papel mais central na corte condal, juntamente com Dom Pedro Gonçalves e Dom Egas Gozendos de Baião. É um dos 3 grandes barões no tempo do governo da rainha Dona Teresa, aos quais o Papa se dirige para solucionar questões entre os próprios clérigos, como o caso da carta do Papa Pascoal II a Dona Teresa na questão da união do bispado de Lamego ao do Porto ou ao de Coimbra, acesa entre os bispos Dom Hugo e Dom Gonçalo. A partir de então confirma várias escrituras. Por essa altura já tinha enviuvado da primeira mulher, Dona Dórdia Pais de Azevedo, e terá casado uma segunda vez com a juvenil filha do Conde das Astúrias, Dona Teresa Afonso de Celanova. Em 1111 surgiu como tenente da terra de São Martinho, perto de Ponte de Lima. Logo após a morte do Conde Henrique, 1112, Dom Egas Muniz é nomeado príncipe colimbriense pela sua viúva, com os tenentes de Coimbra, Viseu, Lamego, Ceia e Feira sob o seu mandado, continuando neste cargo o alvazil Dom Cisnando Davides e o próprio Conde Dom Henrique. Dona Teresa era quem governava o condado portucalense, como legítima herdeira de seu pai, Afonso VI de Leão, e representava coerentemente os seus interesses, revoltando-se inclusive contra a sua irmã Dona Urraca, e empreendendo grandes conquistas para leste. Dona Teresa chegaria inclusive a intitular-se Rainha de Portugal, por ser condessa soberana, por direito próprio, a partir de 1116, sendo reconhecida como tal pelo Papa Pascoal II, pela sua irmã, Dona Urraca de Leão, posteriormente, por seu sobrinho Afonso VII de Leão. Passa a assinar como Ego Regina Teresia de Portugal Regis Ildefonsis Filia. Casa Senhorial de Ribadouro. A Casa de Ribadouro é uma família nobre de Portugal que tem as suas origens na Gasconha, dado o cognome do primeiro senhor da família, Dom Moninho Viegas, o Gasco. A família interligou-se por casamento com descendentes de Ramiro II rei de Leão, já que Dom Egas Muniz, filho do dito Dom Moninho Viegas, o Gasco, se casou com Dona Toda Hermígios da Maia, bisneta de Dom Vezende Ramires, filho deste rei. A família começa a dividir-se em vários ramos secundários a partir do século XII. São precisamente os filhos do mais ilustre membro da família, Dom Egas Muniz, o Aio, que dão origem a novas linhagens de Dom Lourenço Viegas de Ribadouro surgem os Coelhos, e destes os Frates e os Magros. De Dom Afonso Viegas de Ribadouro, o Moço, surgem os Lumiares e os Alvarengas. De Dom Mendo Viegas de Ribadouro, o Calvo, surgem os Fonsecas, os Bezerras e os Mós. A linhagem dos Machados também terá tido origem nos Ribadouro, mas descendendo de um membro muito mais antigo, Dom Mãe Muniz de Ribadouro, filho segundo do fundador.
Genealogia dos primeiros senhores de Ribador até Egas Muniz. Dom Menil Viegas I de Ribador, o Gasco, fundador da casa, casou com Dona Valida Trocosendas. Dom Egas Muniz I de Ribador casou com Dona Toda Hermiges da Maia. Dom Hermígio Viegas I de Ribador casou com Dona Unisco Pais. Dom Menil Hermiges de Ribador casou com Dona Oruana. Dom Egas Muniz IV de Ribador, o Aio, casou com Dona Dórdia Pais de Azevedo, e depois casou com Dona Teresa Afonso de Celanova. Casa de Baião. O nome Baião provém de um cavaleiro chamado Dom Arnaldo de Baião. Crê-se que Dom Arnaldo desembarcou no agora Porto no ano de 963. Veio com os seus familiares para as Espanhas para combater os mouros e, como prova da sua bravura, o rei do reino de Castela concedeu-lhe as terras que ainda hoje se chamam Baião, um concelho no distrito do Porto. Alguns historiadores pensam que Dom Arnaldo seria um guerreiro alemão que perdeu o seu ducado numa guerra, outros, que seria um cavaleiro de Bayonne, filho de um rei de Itália e neto de um rei de França, e que seria essa a origem do nome de Baião. Dom Arnaldo Eris de Baião foi casado com Dona Ufa-Ufes, descendente dos reis godos, um povo germânico originário das regiões meridionais da Escandinávia. Trisavô de Dom Egas Muniz, dito o Aio do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, sendo que Baião deriva do superlativo de Aio, em reconhecimento à educação passada ao então Conde de Portugal. O seu filho Dom Gozendo Arnaldes de Baião deu o seu nome à povoação de Gozende, Gove, Baião. Cavaleiro que serviu os reis de Castela, Dom Fernando I de Leão e Dom Garcia II da Galiza, nas guerras contra os mouros. Dom Gozendo sucedeu a seu pai no senhorio de Baião e em muitas fazendas nas margens do Cávado, tendo sido senhor de Penaguião e governador da Justiça, no ano de 1030. Seu casamento, Dom Gozendo teve Dom Egas Gozendes e de Baião, quinto senhor de Baião, rico homem de Dom Afonso VI de Castela, rei de Castela, figurando como confirmante nos anos de 1111 e 1112. Em 1124, deu foral à vila de Sernancelho. O costume das pessoas adotarem como sobrenome próprio a indicação do seu local de origem ficou comum, e como o lugar era conhecido como Rezende, por ser uma corruptela de Gozende, foi Dom Martim Afonso de Baião, o de Rezende, reconhecidamente o primeiro cidadão a utilizar a forma Rezende como apelido, tomando-o do lugar onde era senhor e possuidor. Daí o brasão de Baião e Rezende serem o mesmo. A lenda de Egas Muniz. Durante o cerco de Afonso VII a Guimarães, então sede política do condado, o imperador teria exigido um juramento de vassalagem a seu primo Dom Afonso Henriques. Dom Egas Muniz dirigiu-se ao imperador, comunicando-lhe que o primo aceitava a submissão. Contudo, depois de deslocar a sua capital para Coimbra, Dom Afonso Henriques sente-se com força para destruir os laços que o ligavam a Afonso VII, faz-lhe guerra e invade a Galiza. Como Dom Afonso Henriques não cumpriu o acordado feito por seu aio, Egas Muniz, ao saber do sucedido, ter-se-ia deslocado a Toledo, a capital imperial, acompanhado da mulher e dos filhos, todos descalços, vestidos de branco e com um baraço ao pescoço. Apresentando-se assim ao imperador, deixou-se dispor da sua vida e da dos seus, como penhor pela manutenção do juramento de fidelidade prometida por ele mas não cumprida pelo pupilo. Diz-se que o imperador, comovido com tanta honra, o perdoou e mandou-o em paz de volta a Portugal. Esta parte da vida de Egas Muniz é recontada por Camões no canto terceiro dos Lusíadas. Família e descendência. O primeiro casamento de Dom Egas Muniz foi com Dona Dórdia Pais de Azevedo, minha 27ª avó, 12 vezes minha avó, filha de Dom Paio Godins de Azevedo, de quem teve. Dom Lourenço Viegas de Ribador, meu 26º avô, 4 vezes meu avô, casou com Dona Maria Gomes de Pombeiro, sem descendência, mas teve filhos da união com Dona Ortigueira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dom Afonso Viegas de Ribador, o moço, casou com Dona Aldara Pires Espinhel, meus 26º avós, 12 vezes meus avós, filha de Dom Pedro Gomes Espinel e de Dona Teresa Anos de Paravinas. Dom Mendo Viegas de Ribador, o Calvo, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, faleceu cedo, mas deixou descendência, que dará origem aos Fonsecas e que é a minha. Dom Hermígio Viegas III, não casou nem teve descendência. Dom Rodrigo Viegas. O segundo casamento foi com a Condessa Dona Teresa Afonso de Celanova, minha 27ª avó, 8 vezes minha avó, filha de Dom Afonso Nunes de Celanova, Conde das Astúrias, de quem teve.
Dona Dórdia Viegas de Ribador, casou com Dom Gonçalo Mendes de Sousa, o Bom, meus 26º avós, 8 vezes meus avós, filho de Dom Mãe Viegas de Sousa e de Dona Teresa Fernandes de Marnel. Dom Soeiro Viegas Cardoso casou com Dona Sancha Bermudes de Trava, filha de Dom Bermudo Pérez de Trava e de Dona Urraca Henriques, infanta de Portugal, irmã de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, filha de Henrique de Borgonha, conde de Portugal e de sua esposa Dona Teresa de Leão. Dona Elvira Viegas, casou com Dom Pedro Paes da Maia, meus 26º avós, 3 vezes meus avós, filho de Dom Paio Soares da Maia e Dona Chamoa Gomes de Pombeiro. Dona Urraca Viegas, casou por 2 vezes, a primeira com Dom Gonçalo Rodrigues da Palmeira e a segunda com Dom Vasco Sanches de Celanova. Dona Hermesinda Viegas, referenciada na posse de bens que foram de Egas Muniz, o que torna possível que fosse também sua filha.